Os carros premiums mais baratos que eu compraria pensando em você hoje, né? Se no último conteúdo sobre esse tema eu acabei falando de carros focados numa proposta um pouco mais jovial, um pessoal mais solteiro, mais espojado, que quer um carro com uma pegada um pouquinho mais urbana, né? Mas que não abre mão de uma boa engenharia ao volante. Hoje eu vou falar de carros já focados em quem tem uma família um pouquinho maior, que pode precisar de um banco traseiro, pode precisar de um porta-malas. Obviamente, meus amigos, longe de mim querer falar para você que qualquer um dos carros que eu vou falar aqui é tranquilo como um Corolla ou como um Civic, né? Mas eu acho que com as devidas ressalvas, com os devidos cuidados, né, com uma boa pré-compra, você acaba levando para casa algo para lá de entretenimento, para lá de bem construído, com prestígio, com engenharia, que vai fazer você botar o pezinho no mar premium, ainda que com alguns anos nas costas, certo? Mas navegando com muito cuidado, as opções, os trens de força, para vocês não ficarem também com aquele negócio, puta, comprei um trem tão específico que eu tô ferrado, certo? Então, meus amigos, isso é uma faixa de carros que eu não costumo caçar no Carchase, mas que eu atendo com uma razoável frequência lá com o serviço de avaliação. Vamos dizer que você encontrou o carro, está numa determinada loja, num determinado estabelecimento, especialmente aqui em São Paulo, né? Em algumas outras praças, me consulta para ver se eu consigo atender. A gente consegue fazer uma avaliação e te dar um raio-x hiper interessante se o carro que você está comprando é uma furada ou é um bom automóvel que vale o investimento, certo? Então, sem muito mais voltas, vamos lá. Vamos começar a falar dos carros e das opções para vocês. Quem está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho. Deixa um like, é um pequeno gesto, não tem pegadinha, não custa nada para vocês, mas que ajuda bastante o canal aqui na plataforma, certo? Eu começo falando de um carro que por muitos meio esquecido, né? Que é o BMW X1, né? Da primeira geração do carro, mas já atualizado, né? Ali entre os anos de 2013 e 2015, né? Você tem algumas versões desse carro. Eu gosto particularmente das versões que são equipadas já com a mecânica ipsis-literis do BMW 320i F30, né? Vamos olhar para a versão Active Flex. Active Flex você vai ter que dar uma centradinha lá nos 14 e ano 2014 e ano 2015, certo? Você acha algumas unidades do carro abaixo de 50 mil quilômetros. Obviamente, ali, se você tiver um pouquinho mais de folga de orçamento, né? Você consegue até esticar para uma versão que tem alguns opcionais, a mais como o teto solar e tudo mais, consegue melhorar até o estado de conservação, mas ali entre 95 e 100 mil reais você começa a encontrar algumas primeiras opções, com carros com até mais ou menos 50 mil quilômetros, né? Gosto muito, você leva esse motor que já é conhecido, é um motor de fabricação local, né? Com a tecnologia Flex. Flex quer dizer que você pode usar álcool, eu sempre falo e repito isso para vocês aqui, não é recomendável, apesar do carro lidar com isso. O bom é o seguinte, que é um automóvel que está mais preparado para rodar com o alto teor de álcool que nós temos na nossa gasolina. Mas eu acho que não há substituto, pelo menos para uma gasolina comum de altíssima qualidade, né? Sempre costumo falar, baseado na minha experiência de Carchase, que por volta dos 60, 65 mil quilômetros é quando, pela regra, não pelas exceções, né, você começa a despontar com alguns itens mais chatos de manutenção. Alguns vazamentos, né, tampa de válvula, corpo do filtro de óleo, cárter, né, começa a lidar com algumas manutenções de suspensão, talvez um par de amortecedor para um carro com uso muito urbano, esteja um pouquinho mais cansado. Mas o que eu falo para todos os clientes é que, cara, assim, não existe um problema tão severo com esse automóvel se você comprou uma base boa que não tem a solução rápida, né? Que não é um tipo de carro que você vai entrar numa oficina e você vai deixar teu carro lá semanas para ser resolvido. Geralmente é uma cesta básica de manutenção de peças de reposição que você encontra com uma razoável facilidade. A versão S-Drive 20i com esse motor em especial, ela é intrigante porque ela é apenas uma tração traseira, né? Não tem grandes complicações de caixa de transferência, da tração integral, ainda que sob demanda, né? Usa o câmbio ZF de 8 marchas, que eu acho sublime, que ajuda muito o carro sobre os dois frontes. O carro anda muito bem e, ao mesmo tempo, quando você precisa que ele seja econômico, o motor e o câmbio são muito bem calibrados entre si para essas duas propostas. Um carrinho um pouquinho mais alto, um carrinho um pouquinho mais espaçoso, com porta-malinhas legal. Você vai ter muitas vezes a opção de escolher bastante X1, né? Muito mais do que você comprar, por exemplo, o 320i F30 sub 100 mil reais, tá? Você consegue encontrar mais opções de carros em melhor estado. E já que estamos falando de carros meio crossovers, um pouco mais altinhos, não tem como negligenciar um carro que é raro, difícil achar em bom estado, mas se achar,
vale a pena olhar com muito carinho, que é a Audi Q3, né, 2.0. O que eu diria para vocês? O carro ali a partir de 85 mil, né, que você acha unidades até com 60, 65 mil quilômetros, né, é a versão ambiente, né, para o ano mais ou menos 2013, né. Não vou dizer que eu sou contra a versão Attraction, tá? É que a Attraction ela costuma ser razoavelmente peladinha, sem teto solar, com algumas simplificações, costuma ser mais gelada de mercado. Mas se só houver ambientes moídas e você achar uma Attraction boa, o carro vai servir muito bem a proposta que ele tem, certo? Então assim, você leva um carro que tem 170 cavalos, 28,5 kg de torque, ou seja, apesar de ter 14 cavalos a menos, por exemplo, do que uma X1, né, tem 1 quilinho a mais de torque, né? Esses carros são equipados com câmbio de dupla embreagem de 7 marchas da Audi, que é banhado a óleo, não é uma caixa perigosa como a cárter seco dos Golfs e dos A3 aí de alguns anos. Mas assim, já começa a complexificar um pouco mais o cuidado, né? Por exemplo, puta, será que foi feito troca dos fluidos do câmbio, né? Será que ele está bem revisadinho? Muitas vezes a gente vai avaliar um carro desses para vocês e a gente tem um certo histórico de serviço do carro. A gente testa, avalia, estressa o câmbio, vê que está tudo em ordem. Eu não vou dizer para não comprar o carro, mas eu diria o seguinte: comprou, não tem registro? Primeira coisa, troca o fluido desse câmbio, né? Mantém tudo em ordem. Mas a versão ambiente ela é um mix muito interessante, porque você já leva um carrinho que vai ter teto solar, fechamento automático do porta-malas, né? Sensor de estacionamento, entre outros mimos que fazem a experiência ficar mais premium, né? Esses carros já costumam ter uma tração integral sob demanda, que também requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. É apenas itens a mais de cuidados que, por exemplo, o comprador da X1 S-Drive 20i não vai ter tanto estresse, porque, poxa, o ZF de 8 marchas, a BMW diz que a troca do fluido do ZF a cada 10 anos é long life, né? Só que o long life não é eterno, porque a própria ZF, se não me engano, tem um protocolo de troca de fluidos pelo menos a cada 10 anos ou 100 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. BMW diz que não, certo? Mas gosto bastante do carro, acho um carro legal, bacana, que agrega muito. É muito mais legal você andar com um carro desse do que você andar com um Nivus, com um T-Cross da vida, certo? E já que estamos no âmbito de carros mais família, né? Para quem não gosta de carro altinho, não gosta de crossover, uma das opções mais interessantes de Mercedes existe um buraco negro na linha dos produtos Mercedes, mas que tem um produtinho que eu gosto muito, que é justamente o Mercedes, o C180 da geração W204, mas especificamente os carros dos anos 2013 e 2014, tá? Por que especialmente esse ano? Porque justamente ali você começa a encontrar carros com motor 1.6 e não com 1.8 CGI, que assim, eu não declinaria completamente o 1.8 CGI, mas eu sei que existe um problema crônico lá de polia de comando, que é chato, dependendo do lugar, de quem vai fazer, costuma custar muito caro comparativamente ao valor do carro, mas que é um problema que não vai aparecer em carros com baixíssima quilometragem, mas que nos com mais alta quilometragem vai aparecer. E aí aquela história, né? Se você comprou para usar o carro, eu me sentiria muito mais confortável a bordo do 1.6. Aí você fala, pô, mas você está comprando um motorzinho menor, né? Pois é um motorzinho menor em relação ao 1.8, mas que rende exatamente a mesma coisa. 156 cavalos, 25,5 kg de torque, tudo isso através do câmbio 7G-Tronic indo para a tração traseira. Ah, é um carro veloz? Não. É um carro que vai te tirar o fôlego, vai te falar, meu, que automóvel veloz, que tesão de andar. Não. O que você leva é um baita de um chassi, né? Eu acho que o chassi, a suspensão e o volante desse Classe C são, sem sombra de dúvidas, espetaculares. Eu tive uma C200 na minha garagem por muitos anos e nisso eu não poderia reclamar de nada. Em relação a uma C200, por exemplo, que teria os 184 cavalos, né, quando você está no circuito urbano, eu não acho que você fica muito a desejar, né? Eu acho que os dois carros têm basicamente o mesmo desempenho ali de cidade, entendeu? O consumo é muito ótimo, tipo assim, é um carro que se você andar com o pé leve é bizonho a autonomia que ela consegue fazer. Assim, o problema é que ela é calibrada como um legítimo Mercedes-Benz, né? E aí a Mercedes deu um baita chassi, um baita volante, uma baita suspensão, bons freios, mas ela falou, peraí, só pra você não esquecer que você tá de Mercedes, deixa eu cagar no câmbio e deixa eu cagar na resposta do acelerador. Tudo é muito lerdo, tá? Então assim, gosto do carro, tem um prestígio, uma robustez, uma qualidade de construção assim, de você entrar dentro do carro e falar, caramba, tudo é muito bem construidinho, tudo é muito bem montado. Algumas coisas ficam um pouquinho datadas nisso, acho até que o X1 é o melhorzinho, porque tem um iDrive quando você pega a versão mais ali intermediária,
que é um pouquinho mais intuitivo, mais moderno do que, por exemplo, a central de multimídia da Q3, e a da Mercedes é uma telinha que é pior que o seu smartphone velhinho de 5 anos atrás. Mas, cara, tudo não terás, certo? Por 92 a 98 mil reais você encontra unidades, inclusive, com cerca de 50 mil quilômetros, que eu acho show de bola. Agora, é o seguinte, né? Existe uma confusão que eu sempre falo aqui, que eu, particularmente, sou muito fã da linha, né, TSI, TFSI da Volkswagen. Né? No caso da Volkswagen é só TSI, no caso da Audi vira TFSI, né? Que é o seguinte, existe uma gama de produtos que eu acho que o custo-benefício é muito interessante, mas que é campo minado de achar carro bom, certo? Mas aí tem sempre que falar, nossa, a Volkswagen não é carro premium. Aí você fala para essa pessoa olhar para o GLA 200 0 km, para o GLB 200 também, para olhar para o 118i, para o 218i Gran Coupé e me dizer se aquilo são carros premium, né? Mas bom, que é o que eu vou falar, vou dar uma peneirada, porque eu já falei em muitas ocasiões aqui, eu acho que qualquer um de vocês vai estar muito servido, por exemplo, se escolher comprar um Jetta, né, do segunda geração, você vai ter duas opções de trem de força, né, o 2.0 TFSI, carros entre 2016, mais ou menos sub 100 mil reais, que aí você vai levar já, né, um carro com motor 2.0 turbo, 211 cavalos, né, câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, você encontra algumas unidades que parecem estar em bom estado ali abaixo de 50 ou cerca de 50 mil quilômetros, ou, isso é um pouco velho, eu não preciso tanto dos 200 cavalos, eu estaria contento com algo um pouquinho mais novo, ainda que um pouquinho mais manso. Você pode mirar na direção também do Jetta 1.4, na versão Comfort Line, certo? Você vai encontrar carros aí já ano 2017, 18, carros até com menos de 40 mil quilômetros na mesma faixa de preço, né? A diferença é que você leva um Tiptronic no lugar de um DSG, né, dupla embreagem, no 1.4, em vez de 211 cavalos, você tem 150 cavalos e perde também uns 4, 5 quilinhos de torque no 1.4, mas é aquela coisa, prefiro ter um carro um pouco mais novo, certo? Afinal de contas, desgaste de automóvel tem duas coisas, tempo e uso, certo? O uso é apenas uma dessas variáveis, né? E, obviamente, para quem quer um low profile, eu amo de paixão, mas virou impossível achar. Vamos falar da Tiguan, também a Tiguan da primeira geração, já no facelift, carros ali. Eu acho que o ponto doce, apesar de perder bastante na questão do consumo, tá na 2.0 turbo com o câmbio Tiptronic, mais ou menos ali 2015, carros entre 80 a 90 mil reais, e você encontra unidades inclusive com menos de 50 mil quilômetros. Acho esse carro uma teteia de andar, acho gostosa, motor bom, cabine arejada, certo? Faz um papel muito bacana. É assim, tipo, com mais carro uma Q3 é em relação à Tiguan. Aliás, eu não sei se a Q3 é tão mais carro assim. Eu não sei se, por exemplo, o X1 é tão mais carro assim. E, obviamente, você pode também pensar na Tiguan 1.4 TSI, que é só tração dianteira e câmbio de dupla embreagem, que é a mesma relação, a mesma analogia que eu fiz entre o Jetta 2.0 e o 1.4, certo? Meus amigos, eu espero que tenha ficado claro. Quero saber, esqueci alguma coisa, alguma outra sugestão que vocês dariam aqui para esse primeiro pezinho mais barato possível no mundo premium? Deixa aí nos comentários. Bom, você chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho. Bom, deixa um like, pequeno gestinho da parte de vocês, sem pegadinha, sem custo, que faz uma grande diferença para a amplitude do canal aqui na plataforma. Se você chegou até essa tela final, você pode ver o vídeo que eu fiz falando justamente dessa proposta e como as coisas mudaram, né? Muito obrigado e até lá!